De resultados negativos. Ano passado tivemos em 2 finais que poderiam ter um ano espetacular da vida do Galo, de nossas vidas. Infelizmente acabou da maneira que todo mundo já sabe como acabou. Nem se você encher os caras de Tadala vai conseguir se livrar dessa brochura de ontem, né? Porque foi broxante, Broxante pelo seguinte, diante de todas as circunstâncias de ontem... Ah, não, vou abrir esse trem aqui, porque estou muito gordo. Eu não estou nessa gordura, não. Então é o seguinte, diante de tudo que aconteceu, né, o estádio lotado, a festa ontem pro Hulk foi um negócio... E, olha, na boa, proporcional ao tamanho do cara ali pro clube, né? Então, inclusive, Hulk, eu imagino que o torcedor deve estar muito obrigado, Hulk, por ter escolhido o Atlético para viver esse momento tão especial. E o primeiro tempo do Atlético, cara, me lembrou muito aquele Atlético contra o River, balançando para um lado, balançando para o outro. O Fortaleza estava doidão. Falei, 2-0, segundo tempo, 3-4. Só que aí, o futebol ensina, o futebol explica, o futebol ele dá mostras. Se cair o rendimento físico e mental, se cair o nível de concentração, o nível físico principalmente, porque o futebol hoje é físico demais, acontece isso que aconteceu ontem. Agora, eu respeito quem não gosta. Eu aplico o acaso, eu aplico a sorte, eu aplico o gol cagadinho, eu aplico. Porque aquele terceiro gol ali do Fortaleza é um gol cagadinho total. Sabe aquele que o seu time tá jogando, você vem gol cagadinho, vem gol cagadinho. Pois aconteceu ontem, né? Porque a bola desvia no primeiro atacante ali, passa pelo, acho que era o Juan que estava na marcação, o Davidson dá de canela, a bola entra. Foi dominar a bola deu uma espirrada no pé dele e entrou lá no canto. Pegou o Everson, inclusive, no contrapé ali. Isto posto, pontos positivos. O Atlético, mais uma vez, mostrou que o time está se organizando mesmo. Ponto negativo, mais um ponto positivo. O Hulk, o Eltinho estava lembrando hoje, o Hulk, me parece, de fato, está se recuperando mesmo. O Eltinho até deu o exemplo hoje lá na rádio. Quando ele pedala, velho, ele puxa para a direita e bate o seu pô, o cara tá ganhando confiança, importante num momento como esse, né? O time que não era o titular absoluto, né? Porque estava desfalcado, mas aquele time que ele colocou no primeiro tempo e do jeito que jogou contra um Fortaleza que está vivendo um momento de ascensão, curiosamente, né? Então foi lá, o resultado foi uma merda e eu sou resultadista. Agora, eu não acho que foi uma porcaria total, tem gente empurrando para a conta do Sampaoli, não é o meu caso, não empurro mesmo. E nem empurrar para a conta dos jogadores que entraram no segundo tempo. Se entra e fica 3-2, você empurra para quem? Eu empurro para o nível de concentração e para o nível físico que caiu. E é natural que caia, pelo jeito que o Atlético jogou no primeiro tempo. Você está reclamando de quê aí? Mal te dei boa tarde, irmão. Boa tarde. Deu até uma fincada aqui do lado. Então, porque a gente tem que analisar tudo que aconteceu no jogo. Fincada eu tomei foi ontem. Tomou? Você contou. Mas essa não é fincada, isso é algo positivo e que todos os homens precisam fazer. Viva o Novembro Azul. Seguindo para também aquilo que interessa, dá para fazer uma análise sobre vários recortes do jogo, né? Dá para a gente picotar esse jogo. Parece, o Guilherme estava falando ali fora, Breno, que o jogo de ontem parece que existiram 5 jogos dentro de um mesmo jogo, né? Dentro de uma mesma partida. A gente viu um Atlético eficiente no primeiro tempo, os jogadores principais do Atlético se encontrando, falando a mesma língua, movimentação do Dudu, movimentação do Bernard, o Hulk também sendo muito participativo no primeiro tempo. O goleiro da equipe do Fortaleza fez para mim 2 grandes defesas no primeiro tempo, apesar do erro no segundo, na saída de bola, que gerou o terceiro gol do Atlético. Mas enfim, a gente via naquele primeiro time colocado pelo Sampaoli no primeiro tempo, um time confiante, um time consistente, um time sabendo o que fazer. Veio o segundo tempo e aconteceram diferentes situações para fazer acontecer aquilo que aconteceu no final. E você falou a respeito do Sampaoli, eu coloco totalmente na conta do Sampaoli tudo que está acontecendo no Atlético hoje. Maldoso você. Maldoso é esperar completar a frase, né? Thiagão ensinou hoje, né? Parabéns, Thiagão. Completar a frase. Tudo que está acontecendo de bom no Atlético agora, a gente tem que colocar na conta do Sampaoli. O Sampaoli é o principal nome do Atlético nessa retomada do time, nesse reencontro do time que não existia até o mês de setembro nas mãos do Cuca. Então, ele tem que ser muito elogiado.
mas quando comete erros, e os erros podem sim ser apontados, que é um programa de debate, para a gente debater e discutir, eu acho que nenhuma pessoa no planeta sairia impune ao tirar Bernard, Dudu e Hulk, no momento que eles estão vivendo, os três juntos, eles saíram no mesmo instante para a entrada de Natanael, Menino e Renier. A porrada que o Elton Então assim, o Renier, no início da semana, hoje é quinta, no início da semana, a gente falou de jogadores aqui mesmo no programa e também na rádio, a gente falou sobre o efeito Sampaoli, quanto esse efeito Sampaoli tem sido importante para o Atlético. E a gente citou, entre todos os que receberam o efeito Sampaoli, 3 que não receberam. Olha só que curioso. Falamos os 3 que não receberam o efeito Sampaoli. Renier, Natanael, que eu ainda acredito no Natanael, e Menino. Os 3 que citamos na segunda entraram no mesmo instante. E, tecnicamente e nitidamente, o time caiu. E o Fortaleza, que não é bobo nada, quando você entra com 3 jogadores numa rotação totalmente abaixo do que aquele time impunha, faz com que o Fortaleza dê liberdade para 2 jogadores dentro de campo. E isso gerou ao Fortaleza confiança, mais chegada dentro da área do Atlético, e com isso aconteceram os gols. O gol, né? Especificamente o gol, os 47, que essa mexida aconteceu entre 41 e 42 minutos do segundo tempo. Então eu vejo como efeito, sim, de você tirar jogadores que impunham preocupação à defesa adversária. Mas estavam mal fisicamente. Ao meio, mas eles impunham essa preocupação. Mas estavam mal, e o jogo já caiu. estava... Se você quer tirar, tire um, não tire os 3. Você esqueceu do Rony também que saiu. Isso você poderia dosar. Também o Rony. Eu estou falando das mexidas. O Rony que fez um primeiro tempo excelente. Então, gente, tem vários pontos que precisamos analisar sobre a partida de ontem. Mas eu vejo com o time titular, com o time principal, o que fez 2-0, um time que retomou a confiança de jogar. Veja você que eu me assumo resultadista. E sou mesmo. Se o Atlético ontem... Não, mas está sendo agora. Eu não. Está sendo agora. Não. Porque se o Atlético ganha o jogo por 3-2, se o Atlético ganha o jogo por 3-2, o comentário dele seria outro. Mas como o Atlético cedeu um empate, a culpa foi do Sampaoli, que alterou, e dos jogadores que entraram. Se segura 3-2, não existiria esse comentário. Isso é o puro suco do resultado. Você já falou, agora quem vai falar é o coleguinha. Você já se mostrou resultadista, agora você tem que aguentar essa tochada. Desculpa. Então, você já terminou? Não. Você já terminou, eu já terminei, e agora quem vai falar é você. Xandão, fala você, Xandão. Tô com medo dele usar alguma coisa contra mim aqui. De maneira eu te passo a palavra, pode ir. Isso, obrigado. Sentiu. Galvão, mas sentiu. Você pode falar sem gaguejar, porque você está parecendo que tá demonstrando uma fraqueza. Nervoso. Não, de maneira nenhuma. Super tranquilo. Eu acho não está tranquilo, o pescoço está vermelho, irmão. Eu já expliquei. Que o Atlético do primeiro tempo, o Atlético com o Dudu funcionando muito bem, Rony funcionando, Bernard funcionando, Hulk funcionando, Alexandre jogando muito, o time compacto, o time correto, o Arana voltando a jogar bola, tudo isso eu já elogiei. Mas eu preciso apontar o porquê aconteceu o empate. E na minha visão, Breno, desculpa, mas na minha visão, eu acho que a entrada desses 3 jogadores diminuiu sim o efeito que o Atlético tinha de segurar um pouco mais a equipe do Fortaleza lá atrás. Logo, sou resultadista. Boa tarde, HG, turma do estúdio, pessoal de casa. Olha, um banho de água fria. Um banho de água fria para os 39 mil torcedores que foram. Não estavam nos planos, eu falei ontem, é a obrigação do Atlético vencer o Fortaleza, que está numa zona de rebaixamento. O Atlético abriu 2-0. Sinceramente, eu estava lá na Arena MRV, o que eu pensei para o segundo tempo? O Atlético vai ampliar o placar. O Atlético vai fazer 3-4 e vai ser uma vitória tranquila do Atlético. Mas aí entra aquela história. O 2-0 parece que criou um comodismo ao time do Atlético. Fazer um gol ali e ir para o intervalo com 2-0, parece que o time voltou assim, beleza, o jogo já está ganho, então a gente pode fazer 2, 3, 4, a hora que a gente quiser. E aí toma o gol do Daverson numa desatenção logo no início do segundo tempo, e aí a coisa, mas ainda busca o terceiro, faz 3-1. Pô, aí toma um gol de pênalti, que pra mim não existiu, nós devemos falar sobre isso daqui a pouco, pra mim não foi pênalti, aos 22 do segundo tempo.
3-2, tinha muito tempo, ainda não tinha feito nenhuma alteração, Elton. A primeira alteração foi com o Rony aos 23 minutos. Mas eu acho que o Atlético, todos os jogadores na zona mista ontem falaram sobre concentração. Gente, o Atlético é um time muito cascudo para poder bobear no aspecto de faltar concentração num jogo como esse, em que a torcida está toda lá abraçando o time. Isso é um erro crasso. Não pode faltar uma concentração. Até porque o time do Atlético, tecnicamente, é superior ao time do Fortaleza. Teve oportunidades. Foram 17 finalizações, bola na trave, poderia ter ampliado o placar. Mas sim, bobeou e custou caro. Eu acho que ontem, quando o Sampaoli faz um meio de campo, só fazer uma observação minha, quando ele monta o meio de campo com o Alexander e o Igor Gomes, eu acho que ainda fica o meio de campo do Atlético ainda sem marcação pesada. No segundo tempo, eu senti que o Fortaleza teve muita tranquilidade ali para trabalhar o jogo. E no primeiro tempo, por que o Fortaleza foi neutralizado nos contra-ataques? Pela situação do Rony, que em muitos momentos foi um lateral direito. A gente tem que aqui dizer que o Rony, taticamente, ontem foi muito importante ao Atlético, ele fez algo que ele não fazia antes, e se transformou num jogador útil, por isso o Scarpa foi para o banco. O Rony ontem, além de ser um jogador caindo pela ala, ele foi um jogador que ele voltou e fez a recomposição pelo lado direito. Agora, a briga pelo Atlético para Libertadores, menos esses 2 pontos dentro de casa, aí você começa a lembrar, de 2 pontos do Vitória, 2 pontos do Santos, 2 pontos do Grêmio. Cara, meu filho, até pouco tempo você estava brigando aqui. Pelo rebaixamento. Contra o rebaixamento. Contra o rebaixamento. Meu filho. Mas calma, aí você cria uma expectativa, né, Eu sei, mas aí o problema é seu, não é dele. A expectativa é sua. Eu sempre falei aqui do título da Então você está vendo por que o resultadismo mexe com você? Da Sul-Americana. Sabe por quê? Não, ano que vem vai estar lá, se Deus quiser, viu? Pode ficar tranquilo. Então é o seguinte, você está vendo o que o resultadismo causa na vida das pessoas? Você também se julga não, mas é também. Sim, porque mas o resultado de ontem mexeu com você. Não. Deixa eu dar um resultado. Se não tiver resultado, gente, se não tiver resultado, mas isso é na vida. Se não tiver resultado, não vale a pena. Isso aqui é resultado. Imagina aí. Seu time ganhando tudo na próxima temporada. É bom demais, não é? Pois é, agora melhor ainda, é você poder ganhar 2 caminhonetes, 4 carros e 6 motos 0 quilômetro. Já imaginou isso? É a promoção Cartão Premiado Sicoob. Você concorre a todos esses prêmios, tá? E a cada R$100 no crédito do cartão Sicoob, você tem um número da sorte e aí passou a compra na maquininha Sicoob, sua chance dobra. Então participe. Até o dia 31 de janeiro, você tem que consultar o regulamento em cartãopremiadosicoob.com.br, tá? Se ainda não é cooperado, baixe o aplicativo do Sicoob. Eu falo isso aqui todos os dias. Baixe o aplicativo do Sicoob, porque Sicoob é mais que uma escolha financeira. É Sicoob e o Sicoob tem tudo para ser seu, tudo para ser seu. Então, vem para o Sicoob. Enquanto bancos fecham agências, a gente abre mais agências para ficar cada vez mais perto de você. Então a gente está pelo aplicativo, pelas agências, vem para o Sicoob, mais que uma escolha financeira, é Sicoob. Me dá o Zangado falando aí que eu quero ouvir o Valuzeiro e o Thiago daqui a pouco. Tuvo un buen volumen de ataque, mas tuvo distracciones defensivas que terminaron empatando un juego en el cual podríamos haber ganado claramente y ampliamente. Por las situaciones, por el dominio, por el control del juego, más cuando uno está disperso en el área, sumado a un invento del árbitro que fue un penalti totalmente que no existió. Entonces, bueno, son esas noches donde el rival acierta las situaciones que tiene y uno no puede ganar un juego en el cual controló, dominó, tuvo chance, podía haber ampliado, podía haber ganado inclusive después de 3-3 con el tiro en el palo de Fausto. Pero bueno, hay que resignarse. É isso aí. Tem jogos, empates como o de ontem, que meio que são tidos como derrotas, que são para ensinar. Tem que saber o que você vai fazer, começar a fazer a leitura. O Atlético tenha aprendido a lição depois do jogo de ontem. Qual lição? De que não dá pra... Você pintou a barba, irmão? Eu pinto toda semana. Tem que assumir mesmo. Não, mas eu pinto. O meu queixo aqui é todo Ensinou? branco. Cara, eu espero que tenha ensinado. A gente vai ver isso contra o Red Bull Bragantino. Não tem como eu saber se o Atlético de fato aprendeu a lição. Mas
Para mim, esse time do Atlético flerta com fracasso durante toda a temporada. Ontem o Atlético vencia por 3-1 dentro de casa, quase 40 mil pessoas. 3-1 era até quantos minutos de jogo? 22. Até 22, 3-1, né? E depois vencia por 3-2. Então, assim, você tem que se fechar. São momentos do jogo em que você precisa se fechar. Você não pode deixar o adversário. Você não acha que ele tentou, não, Thiago, quando ele faz as mudanças que ele fez, principalmente a do Rony, quando a mudança do Rony acontece, ele não estava tentando dar uma fechada no time? E depois ele demonstra isso mais ainda, tentando fechar ainda mais. Que ele colocou... Vamos lá, Ele tira o Alexandre e coloca o Fausto Vera aos 33. Isso. E depois tem essas 3 mexidas que eu falei, né? Aos 41. A entrada de Renier, Natanael e Menino. É um volante, um lateral esquerdo, um lateral direito e um meio-campista. Que não mostrou ainda o que veio. Então, os 3. Mas eu até acho que o Natanael teve algumas boas partidas. O Menino também no Campeonato Mineiro. O problema é que depois disso os 2 desandaram. Mas, cara, essa é a hora que ele tem que colocar na cabeça do elenco e o próprio elenco que não dá pro Atlético perder um jogo como esse. Um jogo que estava ganho. Perdeu não, irmão? Empatar, desculpa, confundir. Não dá pro Atlético empatar um jogo como esse. Um jogo que estava ganho. Mas quando o torcedor deixa a arena, e houve até vaia no jogo de ontem, é por causa do sentimento de frustração, porque se assemelha a uma derrota. Quando o torcedor olha para esse jogo, se assemelha a uma derrota. O Thiago, o Atlético tomou 3 gols num time que está na zona de rebaixamento dentro de casa. O problema não é a tabela. O Elton já te ensinou isso ontem. Nos dois. O torcedor do Atlético foi lá e viu um time que está na zona de rebaixamento fazer 3 gols no Atlético. E o Atlético estava ganhando com 2 gols de diferença. Mas é lógico que isso incomoda o torcedor. Aliás, eu gostei do senhor citar a arbitragem aqui hoje, porque recentemente o senhor disse que tinha ganhado a arbitragem também, né? No Cruzeiro e Atlético, você disse que o Cruzeiro tinha que ter vencido a arbitragem também. Até lembrei aqui, logo depois desse jogo, dia 16 de outubro, eu que realmente não me importo com tanto com o que você fala. Comeu ontem, como é que você tá lembrando? Então, pois é, eu não me importo tanto com o que você fala, eu não quis fazer aquela gracinha do VAR não, mas teve essa palhaçada aí mesmo de você ter falado que tinha que vencer a arbitragem também. Mas voltando sobre o jogo de ontem, ainda eu acho que o árbitro atrapalhou e muito o Atlético. Porque, embora eu considere o lance questionável, o Valu discorda de mim, eu não sei como é que é o seu pensamento em relação a isso. Ao contrário, seu sempre. Mas, tudo bem, então você está sempre errado. Mas o Valu discorda de mim, mas nessa situação eu não marcaria o pênalti. Para mim é uma disputa de bola no alto, acaba encostando um, o outro também poderia ter encostado, os 2 esticam o braço, não tem como você subir numa bola aérea e não levantar o braço porque não tem jeito. É para pegar impulsão, é para manter equilíbrio. Eu, honestamente, e aí de verdade, acredito que o Sávio Pereira Sampaio atrapalhou o jogo de ontem. Ele é um dos responsáveis pelo resultado. Vamos ver a revisão do VAR, Valuzeiro, que eu quero te ouvir falar. Já tem o áudio do VAR, inclusive? Tem. Temos o áudio aí já, nós vamos mostrar daqui a pouco. Aliás, o presidente Sérgio Coelho, ontem, antes do jogo, né, ele já colocava ressalvas no Sávio, que é um péssimo árbitro também. É da família, né? A família é muito. Família de árbitros ruins. E nós vamos falar disso, não da família, mas falar do árbitro, do lance específico do pênalti, né? Mas antes eu preciso dar um recado para você. Aqui não, aqui é de uma família competente que nunca erra e não erra mesmo. E não erra porque faz com excelência, né? Me lembro muito bem que há alguns anos eu fui até a Virtual, bati um papo com o Anderson, ele falou: Everton, estou estruturando minha rede, estruturando meu centro de distribuição para entrar com muita força com você lá nos Donos da Bola e nunca mais sair. E hoje a gente está aqui celebrando, né? Celebrando um ano de parceria, já renovado por mais 5 anos lá com o Anderson. Isso é muito bom. É muito bom ter por perto um parceiro com excelência, que é a Virtual. A Virtual tem 4 lojas e um centro de distribuição no anel rodoviário e, por isso, é o maior estoque do Brasil, gente. A maior do Brasil é a Virtual. Por isso, a gente atende as maiores frotas do Brasil. Então, você que está em Minas Gerais, em qualquer lugar do estado, precisa de peça para o seu carro, é carro de passeio utilitário, nós temos e aqui nesse número. E aqui é atendimento com inteligência